Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Convido o deputado Rainha, secretarial de trabalho da mesa, fazer a chamada do senhor deputado para a conferência de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paes, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vasni Derrori, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Geraldo Magela, presente. Já venceu o prazo de resposta. Deputado Tadeu Filipelli, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Passa a presidência ao presidente da casa, deputado Geraldo Magela. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Quero anunciar a presença na nossa galeria dos alunos da Escola Classe 2 do Paranoá, acompanhados pela diretora professora Zaira Leite Ramos, pela assistente professora Dinalva Aparecida Inácio e pelos professores Francisco Castro Silva, Paula Freitas Terraça, Sônia Viana Cavalcante Simões e Viviane Carine Seixas Cirolini. Eu quero agradecer a presença dos alunos e dos professores da Escola Classe 2 do Paranoá, dizer que é uma honra recebê-los desta casa e que espero que vocês possam, nesta sessão, ver o trabalho dos deputados distritais e, na sexta-feira, aqui também apresentarem as suas propostas, as suas sugestões. Muito obrigado aos alunos do Paranoá. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Mensagem número 093 de 96 do senhor governador do Distrito Federal, comunica ao presidente da Câmara Legislativa que sancionou o projeto de lei 799 de 1995, que desmembra o setor que especifica da região administrativa de Samambaia, RA12, e que se converteu na Lei 1091, de 28 de maio de 1996, publicada no DODF número 103, de 29 de maio de 1996. O que é isso aqui? Mensagem número 095, do senhor governador do Distrito Federal, comunica ao presidente da Câmara Legislativa que sancionou o projeto de lei 1682 de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 28.918.950 e que se converteu na Lei 1092, de 29 de maio de 1996,
publicada no DODF 104, de 30 de maio de 1996. Mensagem número 096 de 96, do senhor governador do Distrito Federal, que comunica ao presidente da Câmara Legislativa que sancionou o projeto de lei 1681 de 96, que autoriza o Poder Executivo a suplementar o orçamento de investimento do Distrito Federal, dotação orçamentária no valor de R$ 5.110.000, e que se converteu na Lei número 1093, de 29 de maio de 1996, publicada no DODF número 104, de 30 de maio de 1996. Mensagem número 97 de 96, do senhor governador do Distrito Federal, que comunica ao presidente da Câmara Legislativa que sancionou o projeto de lei 1536 de 1996, que proíbe a cobrança de taxa de estacionamento em unidades de ensino e de saúde públicas ou privadas, e que se converteu na Lei 1094, de 29 de maio de 1996, publicada no DODF número 105, de 31 de maio de 1996. Projeto de lei da senhora deputada Lúcia Carvalho dispõe sobre a desafetação de áreas públicas em todas as regiões administrativas do DF, exceto nas de Brasília, e dá outras providências. Projeto de lei do senhor deputado Luiz Estevão dispõe sobre a adaptação de veículos do sistema de transporte público coletivo do DF às pessoas deficientes físicos nas linhas que especifica. Isso aqui é da CCJ? É da CCJ a autoria? Não me lembro de ter assinado isso lá, não. Quem é o autor disso aqui? Mas eu acho que isso foi analisado na CCJ. Projeto de decreto legislativo aprovado pela CCJ, que homologa os convênios ICMS que especifica. Projeto de lei da senhora deputada Maria José Maninha, cria a Brigada de Bombeiros Mirins do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Projeto de lei da senhora deputada Maninha, institui o programa de abrigo PROABRE para cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto e da pena de limitação de fim de semana no DF. Moção do senhor deputado Luiz Estevão, reivindica providências ao Poder Executivo no sentido de interferir junto ao Banco de Brasília, BRB, para a instalação de um ponto de atendimento bancário, PAB, ou posto de 24 horas na estação rodoferroviária do Plano Piloto. Moção do senhor deputado Luiz Estevão solicita providência junto ao DETRAN no sentido de adequar o funcionamento de sinal sonoro. Projeto de lei do senhor deputado Luiz Estevão dispõe sobre definição de área para o Clube Unidade de Vizinhança do Setor M de Taguatinga, RA3, e dá outras providências. Projeto de lei do senhor deputado Luiz Estevão cria programa de treinamento em relações públicas e turismo, dirigidos aos taxistas do DF, denominado Taxtur. Memorando número 094 de 96, encaminha para análise processo sobre tarifas do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, STPC-DF. Passo a presidência ao deputado Peniel Pacheco, ao mesmo tempo que concedo a palavra ao deputado Renato Rainha como líder. Rapaz, eu preciso falar com você. Senhor presidente, nobres deputados, nobre deputada, alunos aqui presentes na Câmara Legislativa, sejam bem-vindos. Eu gostaria de, no meu comunicado de líderes,
parabenizar o senador Valmir Campelo, do PTB, pelo brilhante pronunciamento feito ontem no programa daquele partido. O senador Valmir Campelo, no programa de televisão, horário político, eleitoral, o brilhante pronunciamento, o nobre deputado Peniel Pacheco, feito pelo nobre senador Valmir Campelo, analisando de forma séria, mas de forma bastante enérgica, os problemas que o Distrito Federal vem enfrentando em virtude do desgoverno até então implantado aqui na capital federal. O senador Valmir Campelo mostrou o programa do governo popular e democrático, onde analisou vários temas. Os temas das áreas de educação, da área de saúde, da área de segurança, da área de infraestrutura, mostrando de forma bastante clara, mostrando de forma cabal que o governo popular e democrático, até o presente momento, está apenas no discurso. Colocou suas ideias apenas no papel, apenas no programa de governo. Não foi para a rua ainda com esses programas, ainda não se fez concretizar esses programas, o que é lamentável, porque quem sofre é a população do Distrito Federal. O desemprego tem crescido de forma assustadora. A taxa tributária para a sociedade tem crescido de forma injusta. Vejam, senhores, que o salário dos trabalhadores, o salário dos servidores públicos, os lucros dos empresários estão aí cada vez mais diminuídos, ao passo em que a tributação que está sendo imposta pelo governo popular e democrático cada vez mais está sendo tornada maior por parte deste governo. Se nós vejamos o IPTU, nós tivemos um grande aumento na taxa de água, nós tivemos um grande aumento na taxa de energia elétrica, nós tivemos um grande aumento na questão da passagem dos ônibus, nós tivemos um grande aumento. E o que o governo fez? Não fez nada. Não fez nada para melhorar essa situação. Muito pelo contrário, só discurso até agora, só discurso. E com discurso não se governa o Distrito Federal. Nós precisamos trabalhar sério para criar emprego. Vejam vocês o que aconteceu recentemente na área de saúde, na área de educação, greves, e o governo cruzou os braços e deu as costas aos profissionais dessas áreas. Principalmente na área de saúde, na área de educação, desculpem, que o governo disse que é prioridade. Como é que se pode tratar a educação com prioridade se não se valoriza o elemento fundamental da educação, que é o professor? O governo virou as costas aos professores, aos servidores da área de educação, e com isso quem sofreu foi os nossos alunos da área de educação pública e os seus pais, que aí tiveram fortes prejuízos no tocante à educação. Por esses motivos é que ocupo a tribuna como líder do PL, para parabenizar o senador Valmir Campelo, que de forma séria, de forma honesta, como é o seu costume, analisou todos esses problemas e denunciou mais uma vez os desmandos feitos pelo governo popular e democrático aqui no Distrito Federal. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Marcos Arruda, que falará pela liderança do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, alunos da Escola Classe número 2 do Paranoá, acompanhado de suas respectivas professoras, o meu bom dia para vocês. Senhor presidente, eu subo aqui essa tribuna para registrar o nosso encontro, quinta-feira, na cidade de Belém. Nós, deputados, fomos representados pelo deputado Magela, que liderou a nossa bancada nesse encontro de parlamentares de todo o Brasil, em Belém do Pará. Representou a bancada o deputado Jorge Cauí, em nome do PMDB,
representou a bancada, o deputado João de Deus em nome do PDT, e eu representei a bancada do meu partido PSDB nesse encontro. Esse encontro foi de fundamental importância. E aí eu quero elogiar o deputado Magela, porque o deputado Magela conseguiu que a União Nacional das Câmaras Legislativas de todo o Brasil tivesse a sua sede no Distrito Federal. São Paulo, Goiânia, reivindicaram, mas o deputado Magela, com seu espírito de negociador, conseguiu que esta entidade tivesse a sua sede no Distrito Federal. E essa entidade, senhor presidente, tem uma importância fundamental, porque vai congregar todos os parlamentares das câmaras legislativas e assembleia de todo o país. E no sentido de fortalecer o sistema federativo brasileiro. Além do mais, muitos temas hoje, que é de competência da União, com o fortalecimento dessa entidade, poderá passar a ser de competência dos respectivos estados. Como, por exemplo, muitas leis de trânsito. O trânsito em Brasília é diferente do trânsito em Porto Alegre. O trânsito em Porto Alegre é diferente do trânsito do Rio de Janeiro. E, às vezes, nós apresentamos aqui projetos de lei de acordo com as peculiaridades do Distrito Federal e não podemos aprovar por problema de dispositivo legal. Então, um dos objetivos dessas entidades, dessa entidade que foi criada, congregando todos os deputados do Brasil, é exatamente fazer com que muitas leis hoje de competência da União passem a ser de competência dos respectivos estados, tendo em vista as peculiaridades de cada estado brasileiro. E nós tivemos a honra, senhor presidente, de eleger para tesoureiro-geral dessa entidade o eminente presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Geraldo Magela, num cargo de suma importância. Mostra a grande representatividade que Brasília vai ter na União Nacional das Câmaras Legislativas de todo o Brasil. Nós estamos dando poder demais para o Magela. Senhor presidente, era esse registro. Foi uma decisão histórica para as câmaras legislativas do Brasil. Eu não podia deixar de registrar nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito. Falará pela liderança do PMDB, o deputado Jorge Cauí. Com a palavra o deputado Jorge Cauí. Com a palavra o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhor deputado, quero desejar boas-vindas aos alunos do Paranoá, com as professoras que aqui estão presentes. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, deixou estarrecido o Brasil inteiro aquele acontecimento na Clínica Genoveva, no Rio de Janeiro, onde já morreram 88 velhinhos em 2 meses. Eu queria dizer que não há justificativa nenhuma para os donos da clínica que as verbas eram poucas. Eles alegam que recebiam R$ 17,80 a diária de um velho, que daria um total de mais de R$ 500 por mês. E, senhor presidente, Essa presidência solicita dos nobres deputados atenção ao pronunciamento do parlamentar na tribuna. e que, lamentavelmente, essa importância diziam que não dava para suprir a despesa.
Eu tiro uma base por nós. O Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, enquanto a LBA existia, que foi extinta em dezembro, nós recebíamos R$1,20 uma diária. R$1,20, ou seja, R$36 por mês. E mantemos um trabalho de primeira categoria, apesar da dificuldade. Mas é de lamentar, mais uma vez eu digo, a área federal passou para o governo do Distrito Federal a continuidade dos convênios. E até o presente momento, passa-se 5 meses, a Secretaria de Desenvolvimento Social ainda não fez o convênio, está só pedindo papel, já entregando mais de 25 ofícios, ou seja, documentos. E até o presente momento, estão pedindo mais documento. Agora quer certidão negativa do GDF. Pediram balanço, ultimamente entregamos. Não tem como entregar mais nada. É uma vergonha. Será que eles querem que aconteça aqui no Lar dos Velhinhos Maria de Madalena o que aconteceu no Rio para provocar um escândalo? Governador, desperta, governador, acorda. Isso não vai acontecer porque nós não vamos deixar para que não haja um escândalo no seu governo, principalmente. Eu estou chocado, porque não se pode conceber uma pouca vergonha dessa, onde os 5 meses o dinheiro já está no banco, foi liberado para que ele repasse as obras, e não repassa, não repassa. Agora, no Rio de Janeiro morreram 88 velhinhos, estão lá estarrecidos, o Brasil inteiro está lamentando. Agora, quero que aconteça aqui para lamentar também ou para tomar uma providência? Eu não vou deixar. Nem que comam arroz e feijão, mas nós vamos manter aquela instituição de pé. Nós estamos em séria dificuldade, não temos dinheiro para pagar os funcionários, são 75. Não temos condições de comprar quase nada, estamos devendo aos credores de mantimentos que nos fornecem o alimento. Eu, então, deixo aqui o meu protesto ao governo do Distrito Federal. Ou ele chame o Lar dos Velhinhos para fazer o convênio e mais 180 obras que estão na pendência, que estão para fechar também, ou ele, então, devolva o dinheiro para o governo federal, assistente social, ou seja, doutora Lúcia Vânia, para que ela faça diretamente de lá. Se são incompetentes, então devolva o dinheiro para que a doutora Lúcia Vânia faça diretamente as obras. Obrigado. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputada Maria José Maninha, que falará pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhores deputados, alunos aqui presentes, imprensa, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre o programa do PTB que aconteceu ontem e a manchete de alguns jornais, onde traz a posição do ex-candidato Valmir Campelo sobre as obras e o trabalho do governo democrático popular. Me parece que o senador Valmir Campelo sequer tem tempo de fazer uma leitura aos jornais da nossa cidade e mesmo de parar para pensar ou mesmo andar um pouco pela cidade e presenciar a quantidade de obras que o governo democrático popular vem realizando. Talvez o senador Valmir Campelo tenha, no decorrer da sua vida parlamentar, estado muito dentro do seu gabinete, sentado, atentando para os problemas daquele gabinete que ele lidera, e esquecido de presenciar a vida dioturna que acontece aqui no governo e também na nossa cidade. Eu gostaria de chamar a atenção para quem vem aqui defender a posição do senador Valmir Campelo, lembrar algumas obras que estão elencadas aqui nesse livro e que, se tiver um pouquinho de tempo, poderá também fazer uma leitura apurada e poder, na verdade, presenciar a quantidade de obras que o nosso governo vem executando. Quem fala que esse governo trabalha, talvez não tenha tempo de sair como nós, pela cidade, presenciando as obras que são realizadas. Só para relembrar, eu gostaria de lembrar aqui
Obras executadas em 1995, mais de 19.718 metros quadrados de asfalto, 11.031 metros de meios fios, recuperação da Ponte do Bragreto, ligação das vias S1 e S2, recuperação e substituição da rede elétrica da Vila Planalto, obras na área, obras realizadas no Gama, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais de 10 obras realizadas no Gama, com execução e pavimentação de 27.521 metros quadrados de pavimentação asfáltica. Operação tapa-buraco, com 343.900 quilogramas de massa asfáltica. Plantação de 906 árvores. Obras realizadas na área de saúde, que eu faço questão aqui de chamar a atenção, porque foi dito aqui pelo deputado Renato Rainha, de que na área de saúde nada foi feito. Além de um bom acordo, deputado, que foi o acordo da após a greve, nós temos aqui reforma e ampliação do hospital regional. Não, deputado, não está caindo, ao contrário, o hospital de Sobradinho está passando por uma recuperação. O nosso hospital aqui do plano piloto, que é o maior hospital dessa cidade, que dá a maior rede de assistência médica, que o hospital nosso do HDB está passando por uma grande reforma, contratação de profissionais, e está sendo considerado o modelo de assistência médica dessa cidade e também do nosso país. O Hospital de Sobradinho também está passando por uma obra de reformulação. E nós temos aqui vários exemplos, e eu vou passar, inclusive, às mãos do deputado Rainha e mandar, inclusive, para o senador Valmir Campelo, este livrinho aqui, que mostra todas as obras realizadas pelo Governo Democrático Popular, e nós temos a certeza que, após a leitura deste livro, com certeza o deputado Rainha modificará a sua posição e, com certeza, o senador Valmir Campelo não mais irá a um programa de televisão acusar o governo, porque se o senador tivesse lido este livro, com certeza a sua posição no programa do PTB seria outro. Ao invés de criticar, o senador estaria aplaudindo. E mais do que isso, eu quero dizer a essas crianças presentes aí, este governo tem investido na educação. Brasília foi considerado o modelo de educação do país, citado inclusive pela imprensa nacional e internacional. E o modelo, inclusive, Brasília baixou os índices de reprovação nas suas escolas. Portanto, vocês estão de parabéns e vocês, professores e alunos, estão sendo considerados o modelo nacional de ensino público. Parabéns, professora, e parabéns aos seus alunos. Convido o deputado João de Deus, ou melhor dizendo, o deputado Renato Rainha, a assumir a presidência dos trabalhos. Concedo a palavra em comunicado de líderes ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria inicialmente de saudar nas galerias desta casa a presença dos alunos, os cidadãos do futuro, que, acompanhado das suas professores, da direção da escola, acompanham os trabalhos legislativos nessa sessão. Parabéns a vocês e sejam muito bem-vindos sempre a esta casa. Senhor presidente, eu acredito que uma das maiores virtudes de um partido político é saber valorizar os seus quadros. Eu acredito que nenhum partido político pode lograr êxito na sua proposta, no seu projeto de modernização, de transformação e de desenvolvimento do nosso país, se ele não souber dar valor aos nomes, às pessoas que integram seus quadros.
especialmente se essas pessoas são detentoras de mandato eletivo, ou seja, ocupam cargos públicos para os quais foram eleitos através do voto direto. São pessoas que certamente merecem o respeito e a consideração por terem sido julgados através das urnas, por terem sido referendados por milhares de pessoas que escrutinaram seus nomes para ocupar funções. Eu acredito que o partido que não sabe valorizar aqueles que ocupam cargos eletivos, especialmente no parlamento, é um partido fadado ao fracasso, ao insucesso. É um partido que trata os seus membros como meros objetos descartáveis. É um partido que não sabe reconhecer que através daqueles que exercem a função pública é que se consolidam as conquistas democráticas. E eu faço essa introdução para estranhar, deputado César Lacerda, a sua não aparição no programa do PTB de ontem. Sinceramente, o único deputado do partido que ocupa a liderança do partido na Câmara Legislativa do Distrito Federal, no horário eleitoral gratuito reservado ao partido regionalmente, o deputado do PTB sequer teve a oportunidade de estar presente naquele programa. Esse partido, certamente, não está respeitando aquilo que a sociedade elegeu. Ou seja, o deputado que teve, através do voto popular, o seu mandato conquistado, agora simplesmente está sendo esquecido. Não sei se ele sequer tenha sido ouvido. Mas eu alertei. Quando o deputado César Lacerda estava prestes a entrar no PTB, eu falei, cuidado, é partido de cacique, é partido que tem estrela demais, sem brilho, evidentemente. São estrelas que nós chamamos, aquelas estrelas que se transformam em verdadeiros buracos negros. Sugam a energia, mas não emitem nenhuma luz. São pessoas que usam o partido e usam aqueles que estão no partido, mas que não podem dar nenhum retorno em termos de apoio, em termos de solidariedade. Conclua, nobre deputado. Vou concluir, senhor presidente. Então, deputado César Lacerda, sinceramente, eu ontem assisti ao programa e queria muito ver a sua mensagem no contexto daquela programação. Mas, infelizmente, o programa foi concluído e Vossa Excelência não apareceu. Não sei se Vossa Excelência não quis estar presente, mas uma coisa eu vou dizer, o PTB não mudou. Quem sabe o deputado César Lacerda, eu pensei até que ele pudesse promover uma mudança que eu não consegui, mas não mudou. O PTB continua sendo partido de cacique, continua sendo partido que tem dono, continua sendo partido em que meia dúzia manipula. E, sinceramente, se continuar desse jeito, o PTB está fadado a ser apenas uma legenda de aluguel. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado César Lacerda a usar a palavra. Foi, César? Tu ficou 10 minutos fora do ar. Não, aí você não participou porque você não quis participar. Não, você não sabe. Se o PL fizer um programa, eu tenho direito de ir e vou brigar pelo meu direito. Não, meu Deus. Você tem direito de tanta coisa lá. Não, se o PL fizer um programa e eles não me der o espaço, eu entro com a ação e busco o espaço. Não duvido nada se ele não chegar no sucesso. Se você quiser aparecer, você vai ter que pagar tanto. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, galeria aqui presente, eu queria dar minha mensagem de carinho aos alunos da Escola Classe 2, lá do Paranoá, que se encontra aqui acompanhado da sua diretora, que vem fazendo um trabalho excelente naquela unidade escolar, que é a Zaira Leite, e as professoras de Nalva, a Paula, a Sônia, a Viviane e o professor Francisco. E queria que vocês vissem, nós somos 24 deputados dessa casa.
e mais incluído o presidente. Vocês que são hoje estudantes, então vocês prestem atenção, aqui dentro tinha que ter 24 deputados. Queria também dar as boas-vindas aos aposentados, meus amigos, Antônio Firmo, o Joaquim Vicente, a Gessina Dalva, que trabalharam mais de 35 anos na Fundação Hospitalar. Sejam bem-vindos a essa casa e lutem pelos seus direitos, que isso é muito importante. E queria agradecer também àqueles que hoje me prestigiaram e dizer de público e bom som que nós estamos nessa casa para defender Brasília, que o direito da defesa de Brasília está aqui, sendo realizado e sendo promovido por esta casa. Eu ouvi aqui o pronunciamento do deputado Cauí. Vocês que são jovens, vejam o que é prudência, o que é dignidade de deputado Cauí, fala por essa casa. Deputado Cauí está revoltado e me disse ali que o secretário de Serviço Social, o Russo, não retorna os telefonemas dele. Não retorna porque ele está pedindo para os velhinhos, ele está pedindo no sentido de que seja olhada a ação social com mais respeito dessa cidade. Deputado Cauí, hoje eu tenho marcado com esse secretário uma audiência como presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Se ele não te atendeu, como não atendeu, eu também não vou lá, porque uma pessoa desse porte não merece também o meu respeito. Eu vou suspender agora esta ida lá, para que ele tome conhecimento que nós nessa casa temos união e respeito, e principalmente respeito ao seu trabalho e à sua dignidade. E queria passar agora essa mensagem a você: aonde não lhe cabe, aonde você não é ouvido, eu também não quero estar. Muito obrigado. Convido a assumir a presidência o deputado Edmar Pirineus. Convido a assumir a presidência o deputado Peniel Pacheco. Quer não? Convido a assumir a presidência o deputado Peniel Pacheco. Eu vou falar aqui. Você quer assumir? Você quer assumir? Deputado Renato Rainha, considerando a presença do primeiro secretário desta casa e considerando também que há um sistema hierárquico aqui na Câmara, eu quero convidar o deputado Manuel Andrade a presidir os trabalhos da Câmara Legislativa. Por favor, deputado. O deputado não tem condições de assumir. Conceda a palavra ao deputado... Já deu início ao comunicado? Conceda a palavra ao próximo orador inscrito no comunicado de parlamentares, deputado Renato Rainha, pelo tempo de 5 minutos, deputado. Volto a essa tribuna para ratificar minhas posições com relação ao pronunciamento do senador Valmir Campelo e dizer o seguinte, que o governo precisa sair do discurso, precisa sair do papel. Não adianta nada mandar cópia de livro lá para o meu gabinete se o governo só colocou as intenções dele, as falsas intenções, o engodo que vendeu para a população na época eleitoral, no papel. O governo precisa ir para a rua. E ele não vai para a rua, esse governo não vai para a rua porque tem medo. Tem medo da população, tem medo de levar um ovo na testa, igual levou em Sobradinho, que a população está amargurada, e está amargurada em todo o Distrito Federal. O que a gente vê muito desse governo é propaganda. É placa para tudo quanto é lado. É faixa para tudo quanto é lado.
Cada obra, já foi denunciado aqui várias vezes, inclusive pelo deputado Daniel Marques, uma obra com 5, 6 placas, 5, 6 outdoor. Vejam, senhores, que esse governo fez 2.000 CD-ROMs, aquele disquete de computador, para divulgar 300 dias de governo, e sem licitação pública. E eu indaguei ao secretário de Comunicação Social enquanto custou e aonde foi que ele recebeu a autorização, e na resposta do secretário de Comunicação, vejam, senhores, o medo do governo. Olha o que ele disse, ó. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a produção do material em questão não foi executada no período da minha gestão à frente da secretaria. Ou seja, já está tirando o corpo dele fora, porque sabe que isso aqui foi feito de forma irregular, propaganda feita de forma ilegal, para poder divulgar atos desse governo em CD-ROM de computador de última geração. O que esse governo tem é muita propaganda, se não vejamos. O que esse governo fez até agora? Derrubou 12 casas lá em Samambaia. Isso ele teve feito, de pegar o trator e passar por cima das 12 casas lá de Samambaia. Além disso, vamos andar nas vias públicas, principalmente das cidades satélites, dos assentamentos, os asfaltos estão cheios de buraco, estão destruídos. Vamos ver as ruas das nossas cidades, como está. Está toda suja, imunda, cheia de lama, cheia de lixo, com mato para tudo quanto é lugar. E a corrupção nesse governo? A corrupção denunciada pelo ex-secretário de governo, Hélio Doyle. Não foi o deputado Renato Rainha, que é da oposição, que denunciou, não. Não foi nenhum companheiro da oposição, não. Foi o secretário Hélio Doyle que denunciou a corrupção no governo. Foi o Hélio Doyle que denunciou a corrupção. E nós fizemos um requerimento. Nobre deputada Maninha, eu sei que isso deve estar lhe doendo, e eu a ouvi com muita tranquilidade. Eu estou pedindo à presidência que mantenha, por favor, deputado, o meu direito de continuar o meu pronunciamento. A presidência sinalizou com a campainha, pedindo aos parlamentares a atenção ao seu pronunciamento, e restitui a palavra a Vossa Excelência para concluir o pronunciamento. Então, nós fizemos um requerimento para que o ex-secretário Hélio Doyle viesse aqui para ser ouvido na Câmara, e esse requerimento foi rejeitado pelos deputados governistas, que tiveram medo de dar voz ao Hélio Doyle aqui na Casa do Povo. Os hospitais e os centros de saúde, ao contrário do que foi dito aqui, estão lá arruinados. Basta-se ir no hospital de Ceilândia, de Taguatinga, do Gama, vai lá para ver a situação em que a população está sendo submetida, sem um tratamento médico digno, sem médicos especializados, e os profissionais de saúde não tendo salário e não tendo condições dignas de trabalho para exercerem a sua profissão. Na área de educação, está aí os professores, mais de 40 dias de greve, e o governo popular e democrático, que disse que a educação era prioridade, virou as costas aos professores e aos profissionais de saúde. As escolas estão quebradas, estão cheias de buraco. Só para se ter uma ideia, em uma das palestras sobre drogas que fui fazer num colégio, em Samambaia, na biblioteca, havia um buraco na telha há mais de 6 meses, e os livros lá mofando, cheio de poeira. É esse o governo? São essas as obras que nós estamos vendo? Vamos fazer uma visita, vamos pedir ao governo que faça uma visita aos cemitérios, principalmente das cidades satélites, para ver como os familiares que morrem da população aqui de Brasília estão sendo enterrados, estão sendo sepultados. Uma condição indigna. Na área de segurança, esse governo arrebentou com a área de segurança. Em 3 meses ele conseguiu destruir na Polícia Civil o que nós conseguimos com 4 anos manter. Os servidores do Detran estão aí, paralisaram algumas vezes, estão mais de 1 ano e meio pedindo audiência com o governador e não são recebidos. Mas na hora de pedir voto, o senhor governador foi para a porta do Detran, dar tapinha nas costas das pessoas e dizer que estava inaugurando um governo popular e democrático em Brasília. Aonde que está esse governo popular e democrático? Aonde que está? Estou concluindo, senhor presidente. O que a gente está vendo é a perseguição. Perseguição aos servidores, suspensão do ticket refeição, 10 dias trabalhados e não pagos. Os servidores públicos do DF venderam 10 dias das suas férias
trabalharam e não receberam os dias trabalhados. Isso se chama trabalho escravo, trabalho sem receber a remuneração. Estou concluindo, senhor presidente. Sobre a data base, o governo aqui do DF critica tanto o governo FHC, só que o governo FHC não deu data base, e o governo do DF não deu. Os servidores estão há 17 meses sem receber aumento. E todas as vezes que os servidores vão até o judiciário e conseguem uma vitória, o que acontece com o GDF? Não cumpre as decisões judiciais. Isso me obrigou a entrar com requerimento de crime de responsabilidade nesta casa, que ainda está em trâmite, em grau de recurso, para processar o governador por crime de responsabilidade, por não cumprimento, por não respeito às decisões judiciais e ao Poder Judiciário. Isso fez, estou concluindo, senhor presidente, isso fez com que diversos sindicatos e associações entrassem no Supremo Tribunal Federal, pedindo a intervenção da União no DF, senhor em deputado, virtude, eu estou concluindo, senhor presidente. O tempo de Vossa Excelência já está esgotado em mais de 2 minutos. Eu já estou concluindo. Em virtude do desrespeito ao Poder Judiciário. Eu sei, nobre presidente, que isso movimentou o plenário, porque a verdade dói. E quando a verdade é dita, e é dita de forma séria, como nós fizemos aqui, e como o senador Valmir Campelo fez, isso mexe com a população, porque nós estamos aqui simplesmente traduzindo a vontade e a voz da população, que em todas as pesquisas de opinião rejeitou esse governo em grande número, na sua grande maioria. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Essa presidência vai fazer um apelo aos nobres parlamentares inscritos que, por favor, se atenham ao tempo regimental para não prejudicar o pronunciamento dos oradores que virão logo a seguida. Concedo a palavra pela ordem, deputada Maria José Maninha. Senhor presidente, só para fazer um registro. Na verdade... Deputada, essa presidência indaga de Vossa Excelência qual, de fato, é a questão que Vossa Excelência deseja levantar. Então, por favor, seja objetiva. Na verdade, senhor presidente, o choro dos derrotados é uma coisa muito doída, né? A eleição passou e as pessoas continuam aí buscando as respostas para a sua derrota. Na verdade, nós queríamos registrar aqui, embora não esteja escrita, que tudo o que disse o deputado é choro e lamentação, que no momento devido as urnas mostrarão quem tem razão. O governo está eleito, deputado, e infelizmente não há o que fazer nesse momento. Trabalhar, o governo está trabalhando. Deputada, infelizmente Vossa Excelência fez uso da palavra e não formulou a questão de ordem pretendida. Portanto, essa presidência não pode aceitar essa manifestação e pede, por favor, que seja suprimida das notas taquigráficas as expressões de Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha para a questão de ordem. Apenas para informar essa presidência que as lágrimas foram choradas durante a eleição. Deputado, só para por concluir, gentileza, senhor presidente, por o mesmo gentileza. tempo que o senhor deu para ela. Na mesma condição, nós não podemos aqui prejudicar os demais oradores. Após a realização do pequeno expediente, quem sabe nós tenhamos até a oportunidade de delongar um pouco mais o debate. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Marco Lima. Ausente. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Vasni Derrouri. Ausente. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Marcos Arruda. O deputado abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Concedo a palavra ao próximo orador, deputado Adão Xavier. Pelo tempo de 5 minutos, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, hoje de manhã, quando li os jornais, eu estranhei com a notícia aqui no Jornal de Brasília, e que diz assim: contenção, os deputados Jorge Cauí, Adão Xavier,
desistiram da viagem a Istambul por contenção de despesa. A Câmara Legislativa só liberou 2 parlamentares para o encontro sobre habitação. Eu gostaria de dizer que quem plantou ou quem colocou essa notícia aqui é um mentiroso. Eu não desisti da viagem. Houve uma decisão da mesa diretora, inclusive eu gostaria de que a mesa se pronunciasse. Eu tenho aqui uma cópia da decisão da mesa diretora, eu gostaria de ler. A mesa diretora, em sua 7ª reunião realizada no dia 13/5, em que foi o relator, o deputado Edmar Pirineus, deliberou a seguinte respeito do assunto. Aprovadas as viagens dos senhores deputados Antônio José, José Edmar e Adão Xavier. Encaminhamento. A Diretoria de Administração e Finanças para conhecimento da deliberação da mesa diretora e providências decorrentes. Então, nós temos aqui uma autorização da mesa diretora que liberou 3 deputados para participar desta conferência em Istambul. E o mais engraçado de tudo isso é porque as pessoas usam a gente como se fosse boneco até. Porque me informaram que eu estaria nessa comitiva, arrumaram meu passaporte, me entregaram os bilhetes de passagem, e na última hora ontem, ao meio-dia, o presidente da casa disse que ia convocar uma reunião da mesa diretora às 15 horas para decidir se os deputados iriam ou não a essa conferência. Olha só, se a nossa viagem estava marcada para ontem, às 17 horas. Agora nós já tínhamos feito reservas, tudo pronto, tudo organizado, e hoje tem uma nota mentirosa no jornal, dizendo que nós desistimos das viagens. Nós não desistimos da viagem, mas houve arbitrariedade por parte da presidência dessa casa, que até hoje não teve dignidade para conduzir uma Assembleia Legislativa e passa por cima da decisão da mesa diretora. Eu gostaria de perguntar à mesa diretora quem é que vai agora cobrir os prejuízos que nós tivemos, porque agora nós já tínhamos feito as reservas nos hotéis e já tínhamos pago, e o hotel agora não vai, com certeza, reembolsar as diárias que já havíamos pago. Então é lamentável que nós temos aqui nessa casa pessoas que não têm dignidade, pessoas parlamentares que não têm a coragem de dizer, olha, infelizmente, nós não temos aqui, não vai dar para nós ir. Enrola até na última hora. E depois mente colocando uma matéria no jornal, diz que 2 parlamentares desistiu. E, inclusive, gostaria de dizer que hoje eu conversei com o assessor do deputado Zé Edmar, eles viajaram, ele e o Cafu, sem a autorização da Câmara. Ou seja, eles não tiveram a diária e a Câmara não liberou, eles foram por conta própria, não liberou como está aqui no jornal. E segundo a assessoria desses deputados, na volta eles vão brigar pelos recursos, pelas diárias, uma vez que a mesa diretora já tinha deliberado sobre esse assunto. Então eu gostaria de dizer que é um desrespeito, não só para com a mesa diretora, mas com os parlamentares. Porque eu acho que é o seguinte, acho que ninguém aqui tem filho para poder brincar, para fazer gracinha. Quem quiser fazer gracinha com os outros, fique em casa, faça com seus filhos, com as suas famílias, mas não com os parlamentares. Porque isso é muito sério. Nós estamos tomando um prejuízo agora de mais de R$1.000. E agora vem aqui a tal mentirosa, diz que a Câmara está em contenção de despesa. E que contenção é essa, se a gente vê dinheiros e dinheiro sendo gasto? Agora, um trabalho desse, que é tão importante, uma conferência dessa que é muito importante para Brasília, nós temos aqui a desculpa esparrafada, a mentirosa, dizendo que está em contenção de despesa. Isso
realmente nós estamos indignados. E gostaríamos que a mesa diretora tomasse providência no sentido de reembolsar o prejuízo que nós tivemos. Porque não é justo que a Câmara faça tamanha contenção de despesa e nós sejamos sob esse prejuízo que tivemos com as passagens diárias, tudo pago. Então, eu gostaria que a mesa diretora tomasse as medidas necessárias, sem medo. Eu acho que não precisa ter medo para apurar os fatos. Infelizmente, nós estamos vendo aqui, muitos têm medo de dizer a verdade, mas não precisa ter medo. Aqui tem uma decisão da mesa diretora. E o que nós esperamos é que a mesa agora faça a justiça e toma as decisões necessárias no sentido de punir quem é responsável por essas mentiras no jornal, por essa discriminação e por essa enrolação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Antes, porém, deputado, essa presidência cumpre o dever de esclarecer ao deputado Adão Xavier que, por deliberação unânime, aprovada em reunião realizada na sala da mesa diretora, houve a deliberação de que os parlamentares citados por Vossa Excelência foram aprovados para viajar por unanimidade. Não há nenhuma outra decisão da mesa posterior a esta que tenha alterado esta decisão. Vossa Excelência, portanto, se encontra no pleno direito de fazer cumprir a determinação da mesa diretora. Se Vossa Excelência deseja, de alguma maneira, cumprir aquilo que a mesa decidiu, Vossa Excelência terá todo o amparo dos membros da mesa para assegurar aquilo que já foi deliberado. Concedo a palavra ao deputado Jorge Cauí pela ordem. Senhor presidente, é o mesmo assunto. Me perguntam por que não fui a Istambul, na Turquia, e eu tenho a dizer que foi uma atitude arbitrária do presidente da casa. Ele não cumpriu a decisão da mesa. Está passando por cima, quer dizer que a mesa diretora não tem mais influência nessa casa. Agora, eu liguei para ele ontem, seguramente 9 horas, ele disse que tinha tomado atitude e cancelou a viagem. Ora, não é assim. Nós já tínhamos pago hotel, pagamos adiantado hotéis, como o Adão Xavier pagou, o Cafu pagou, nós íamos junto. E preparamos para a viagem, tivemos despesas. Agora, toma uma atitude dessa e depois o jornal ontem critica, ainda saiu com uma fotografia minha, que nós íamos gastar. Nós íamos a serviço da Câmara, que é uma coisa de alta importância para o mundo inteiro. É o problema da habitação. Vai sair uma solução para o mundo inteiro. E Brasília precisa muito dessa decisão. Então, eu não quero, senhor presidente, aceitar de forma alguma a atitude do presidente. Foi arbitrária, desrespeitou a decisão da mesa, e essa mesa não pode silenciar. Ela tem que tomar atitude, porque passar por cima da decisão da mesa. Obrigado. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente, as crianças aqui presentes. Senhor presidente, ontem eu fiquei estarrecido de ver no programa do PTB o senhor senador da República, Valmir Campelo Bezerra, criticando o governo Cristóvão, coisa que na campanha ele teve medo de fazer. Agora, o que eu fiquei esperando é que aparecesse no programa do PTB o deputado César Lacerda, que é um parlamentar e que pertence aos quadros do PTB. E qual foi a minha surpresa? O deputado César Lacerda, não sei por qual motivo, não se apresentou ontem para os seus eleitores
no horário político de seu partido. Agora, ora, senhor presidente, vem o senador Valmir Campelo Bezerra criticar o governo atual e dizer que as favelas aumentaram no governo Cristóvão. Não é verdade. A gente sabe perfeitamente que o senador Valmir Campelo Bezerra e outros fizeram parte do pior governo que o Distrito Federal já teve. Do governo que trocou lote por voto. Do governo que pregou o êxodo rural para essa cidade. Do governo que sucateou a segurança, a saúde e a educação. Do governo que achava que o povo que escolheu Brasília para viver era o povo que ia votar sobre o cabresto. E o povo mostrou o contrário. O povo do Distrito Federal mostrou que não tem cabresto. Por isso, o senador Valmir Campelo Bezerra perdeu as eleições. E agora vem criticar o governo atual, que, diga-se de passagem, até que prove o contrário, é o governo mais transparente que o Distrito Federal já teve. A prova é a senha que todos os parlamentares aqui presentes têm. Nós temos acesso às contas do governo. E que outrora o senhor Joaquim Domingos Roriz não dava nem para os parlamentares de sua bancada, quanto mais para a oposição. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senador Valmir Campelo Bezerra tivesse denunciado o êxodo rural há 6 anos atrás, quando ele aprovava o Roriz. Eu gostaria que quando eu, sargento da polícia, denunciei o sucateamento da segurança pública no Distrito Federal e o índice de criminalidade crescendo no Distrito Federal, o senador Valmir Campelo Bezerra tivesse se pronunciado no Senado. Mas ele nada fez. Então é preciso entender, o senador perdeu a eleição. Eu acho que ele tem um certo direito de criticar. Agora, eu acho que ele tem que ajudar, como senador da República, do Distrito Federal, ajudar o governo atual, alocando verbas para que esse governo possa fazer as obras necessárias para o povo do Distrito Federal. E não pedir para que o governador Cristóvão renuncie. Até porque nós acreditamos na transparência do governo atual. E por isso vamos continuar apoiando. É claro que o deputado que agora pega o microfone tentando me afrontar, está reclamando que não tem água lá em Planaltina. Mas tem e vai ter, porque a bancada do Distrito Federal garantiu os recursos necessários para a barragem do Pipiripau, que outrora não foi possível fazer. Então é preciso as pessoas ter consciência que o governo atual brecou o êxodo rural para essa cidade, senão essa cidade estaria uma lástima com essa herança maldita de 6 anos de governo Roriz. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria de direito de resposta, foi citado pelo deputado João de Deus, agora no final do pronunciamento dele. Essa presidência concede a palavra ao deputado Daniel Marques pela ordem. Só que nós vamos solicitar as notas taquigráficas porque nós não entendemos. Existia até agora no pronunciamento do deputado qualquer expressão que pudesse justificar o direito de resposta, deputado. Senhor então eu presidente, vou solicitar as notas taquigráficas e em seguida darei resposta a Vossa Excelência. Pela ordem, senhor sim. Presidente. Com a palavra, deputado. Senhor presidente, primeiro eu quero comunicar a esta casa que a BR-20 foi agora fechada pelos sem terras. Nós vimos aqui, deputados do governo, brigar pela questão dos sem terras, e nós chamamos a atenção importante, senhor presidente, porque lá em Eldorado dos Carajás, o senhor soube do problema seríssimo que teve lá em função do mesmo acontecimento que está sendo agora, nesse instante, na BR-20. Então nós pedimos aí que a Secretaria de Segurança Pública saiba agir com os sem terras para que não aconteça a mesma coisa
que aconteceu em Eldorado e Carajás. Nós precisamos de uma ação enérgica desse governo que fala no assentamento sem terra, mas nenhuma providência foi tomada. O deputado disse que o governo é muito transparente. É tão transparente que a gente não enxerga. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de... Conceda a palavra ao deputado Tadeu Filipelli para uma questão de ordem. Senhor presidente, queria manifestar solidariedade à situação de constrangimento imposta aos deputados Jorge Cauí e Adão Xavier. Principalmente no momento que vemos no Diário Oficial de hoje a autorização para se ausentar do país do secretário de Transporte, Nazareno Afonso, exatamente para participar do mesmo encontro sobre habitação e, o mais interessante ainda, uma autorização para sua esposa também, Alessandra Afonso, acompanhar também o marido, se ausentar do país como funcionária, acompanhando também o marido no mesmo encontro. Outro fato também que me deixa preocupado é a autorização também para o senhor José Roberto Bassu, presidente do Novacap, e outros também para se afastar do país, para participar do mesmo encontro que interessaria sobremodo dessa casa. Senhor presidente, questão de ordem. Conceda a palavra ao deputado Rainha para uma questão de ordem. Senhor presidente, o artigo 60, no inciso 16, diz que compete privativamente à Câmara Legislativa a fiscalização de todos os atos do Poder Executivo, incluídos a da administração indireta. Desde o momento que esta lei orgânica foi promulgada e desde o momento que ela entrou em vigor, qualquer deputado, independentemente de se dar a senha de se afém ou não, tem direito a requisitar todas as informações e fazer toda a fiscalização de todos os atos e de todas as contas do governo, do Poder Executivo. Se não foi feito na legislatura anterior por alguém que queria fazer, é porque não tiveram competência para exercer com plenitude o seu mandato. Pela ordem, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda pela ordem. Senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade para convidar os senhores deputados, e principalmente o deputado que ocupa essa presidência, para assistir o filme que está fazendo muito sucesso na Europa, nos Estados Unidos, que chama Esqueceram de Mim. Obrigado. Como é que é? Como é que é o filme? O PT está do seu lado. O nome desse filme é esse. O nome desse filme não é Esqueceram de Mim. Eu não participo de bobagem. Daniel, vê se eu escrevi, Daniel. Antes de você tem. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Tadeu Filipelli. Abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Geraldo Magela. Ausente. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Manuelzinho. Senhor presidente, senhores deputados, a juventude que está nos acompanhando, os servidores públicos presentes, eu pergunto às crianças que estão assistindo essa sessão, que estarão aqui na sexta-feira, fazendo uma sessão simulada, como é que as crianças encaram um governo que persegue os trabalhadores, um governo que não respeita os mais elementares direitos do cidadão, um governo que afronta os professores, os seus educadores, deixando-os mais de 40 dias sem aula e sem cumprir acordos firmados em sindicato, acordos trabalhistas. Um governo que não assume e não cumpre o seu dever para com o servidor público. Como disse o Rainha aqui, várias e várias ações estão em tramitação na Justiça, na tentativa de fazer o governo cumprir as decisões judiciais. E hoje eu estava em Ceilândia pela manhã, justamente conversando com trabalhadores do ramo de transporte, e verifiquei em loco que o administrador de Ceilândia baixou uma ordem de serviço proibindo
que os caminhoneiros permaneçam no local onde já estão há mais de 20 anos. E sob a ameaça de que, se não desocuparem o local, serão multados, terão seus veículos rebocados e levados ao depósito do Detran. Então eu pergunto, que governo é esse que persegue os trabalhadores? Com certeza, alguma de vocês ou de vocês aí tem pais trabalhando em transporte, trabalhando em camelô, trabalhando por conta própria, está sendo molestado pelo governo. É preciso que as crianças que agora estão participando de uma sessão simulada, que vão fazer uma sessão simulada na sexta-feira, se apercebam da gravidade do momento político que Brasília passa. O senador Valmir Campelo, ao se reportar em seu programa ontem das mazelas do governo, não fez mais do que seu dever como cidadão, como parlamentar. E não há que se falar aqui que ganhou ou perdeu, porque isso aí é simplesmente elementar. Nós sabemos que ele perdeu a eleição. Mas sabemos que o homem público não pode abdicar do dever de cobrar do governante as ações próprias para melhorar a situação do povo. Esse povo que está sofrendo, esse povo que está angustiado, são desempregados, são mais de 140 mil. É a violência campeando todas as quadras do Distrito Federal. São as escolas, estão vazias. São os hospitais aí, que não tem medicamento, que não tem médico, porque os médicos estão desestimulados. E aí, meus amigos, nós vamos verificar, por outro lado, o sofrimento daqueles que estão sem teto para morar. Agora mesmo eu ouvi um deputado falar aí, nas favelas de Brasília. As favelas estão aumentando, porque não tem em Brasília uma política habitacional séria e capaz de devolver ao homem o mínimo de dignidade que ele merece para sustento próprio de sua família. São por essas e outras, meus amigos, que nós precisamos reconhecer e aplaudir a coragem do PTB, que foi, através do seu programa, mostrar a Brasília, mostrar ao Brasil, denunciar as mazelas impostas por aquele que está hospedado no Muriti. Parece que foi para lá para se hospedar, para dormir e não para trabalhar. E eu quero dizer mais, nós vamos apresentar uma ação contra o administrador de Ceilândia, que está escurraçando o companheiro Renato Rainha, os caminhoneiros lá naquele setor. E eu pediria o apoio aos deputados Marcos Arruda, a bancada do PMDB, para que nós subscrevamos juntos um documento de repúdio ao comportamento truculento do administrador de Ceilândia. E aí, tentarmos devolver àqueles trabalhadores a tranquilidade para exercer dignamente as suas funções. Por último, senhor presidente, para encerrar, eu quero falar aqui de amenidades, falar de uma coisa boa. Até que enfim, que os jornais do Correio Brasiliense trouxe uma matéria do Gama, uma matéria boa. Até que enfim, fala-se em salgados do Gama para Tóquio e Paris. E eu quero parabenizar a dona Elaine pela sua capacidade gerencial, pela sua altivez, pela sua coragem e determinação. E pedir ao presidente que permita que esse texto faça parte dos anais da casa, em razão da sua importância e muito mais, em razão do que representa para o povo do Gama. Muito obrigado. Essa presidência atende a solicitação de Vossa Excelência e solicita seja transcrito nos anais da casa a reportagem citada por Vossa Excelência. Tendo presente em nosso plenário o presidente da Câmara Legislativa, convido-o a reassumir a presidência dos trabalhos. Senhores e senhoras
parlamentares. Tenho a honra de dizer que estão entre nós hoje pessoas da maior importância para Brasília, que vêm a esta casa nos fazer uma visita a nosso convite, a convite do deputado Peniel Pacheco. Coincidentemente, recebemos duas honrosas visitas ao mesmo tempo.